Graça e paz. Vamos mais uma vez no dia de hoje abrir a palavra de Deus para ouvir Deus falar ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 até o 68. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Em cima do texto que foi lido para nós, e você também acompanhou, conferindo, aí temos uma pergunta para fazer para começar a nossa meditação. E a pergunta é esta: qual é a intenção do seu coração em seguir Jesus? Seguir Jesus para que a sua vida dê um pouco mais certo? Seguir Jesus mais ou menos de longe, sem compromisso firmado? Seguir Jesus sem ter tomado uma decisão firme, como que dizendo: até aqui eu estou seguindo, mas depois não sei como fica. Seguir Jesus sem um firme propósito, tipo assim: na próxima esquina ou na próxima parada eu dou uma saída, eu dou uma volta, depois eu ligo o GPS e encontro de novo lá na frente. Seguir Jesus por curiosidade e atrás de sinais, evidências miraculosas. Há um cântico aqui que já faz tempo que não cantamos, que diz assim: eu nada vi, nem senti, mas foi Jesus quem disse, e nele eu posso crer. Seguir Jesus não para desfrutar da sua amizade, da sua comunhão, da sua presença. Quando nós estivermos satisfeitos e contentes apenas com a presença de Jesus e nada mais, aí então nós começamos a adorar de maneira significativa. Seguir Jesus para se dar bem na vida, porque quer coisas. Seguir Jesus com interesse meramente material, social, político e psicológico. Essas propostas nada têm a ver com Jesus. Nada tem a ver com a proposta de Jesus para ser discípulo.
Por isso, irmãos, Jesus nunca agiu como ator ou como político, em nenhuma ocasião. Uma coisa bonita na personalidade de Jesus é que ele é amoroso, misericordioso, gracioso, mas não é ardiloso. Jesus nunca foi ardiloso, nem procedeu dessa maneira. Tipo assim, pessoal, eu sou o filho de Deus, chega mais aí, vamos conversar, a gente ajusta as coisas. Está difícil aí para você? Espere, não vá embora, vamos negociar e chegar a um meio termo. Dá até para fazer 6 vezes sem juros. Jesus nunca foi marqueteiro. Ele falava a verdade de maneira direta e ele tinha autoridade. Jesus nunca fez nada parecido com isso que eu falei, quando ele levava a sua palavra, a sua mensagem às pessoas. Olha que coisa diferente que você ouviu na leitura. Jesus começa a falar do Evangelho, da sua proposta maravilhosa, libertadora, do seu projeto de reino, da cruz do Calvário, de tomar a cruz, da nossa morte com ele na cruz. Jesus fala o seguinte: vocês precisam de mim, eu tenho a vida eterna para colocar em vocês, eu sou a vida eterna, só eu posso ser essa vida em vocês, eu sou o pão da vida, se alimente de mim, e isto é tudo o que vocês precisam para viver a vida do reino de Deus. Eu sou a grande bênção que vocês precisam conhecer. Era para ter uma festa, um culto de arromba. Mas o que aconteceu? Muitos ficaram desanimados com isso, e daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Preste atenção aqui na palavra muitos, a maioria. Mas impressionante mesmo para mim foi a reação de Jesus. Jesus volta-se para os 12 discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? Jesus ficou numa boa. Ao invés de entrar em crise com o pessoal que estava indo, uma multidão, muitos indo embora, dando no pé, Jesus de boa volta-se para o grupo mais íntimo, o pequeno grupo, o grupo dos 12, e diz para eles, Jesus diz para os que ficaram, Jesus nem ligou para os que foram, Jesus diz para os que ficaram: vocês querem ir também? Se quiser, arruma a mala. Jesus não disse assim para os muitos: gente, espera, vocês não entenderam o que eu estava dizendo. Pessoal, volta aqui, me deixa falar de novo.
Aí vocês vão entender. Volta, gente. Vamos alinhar as coisas. Agora eu posso fazer em 12 vezes sem juro. Ou então, a gente senta junto e vamos escrever um novo projeto. Não gostaram do meu? Vamos escrever outro. Vocês podem participar com suas ideias na formulação de um novo projeto que atenda melhor os seus interesses. Não, irmãos. Em vez disso, Jesus deixou o pessoal ir embora. Pode ir. E ainda pergunta para os que ficaram. Impressionante isso. Para mim é. Vocês também não querem ir? Jesus tinha convicção que a sua proposta era perfeita, era divina e irrecusável, mas nunca, preste atenção, nunca mesmo forçou nenhuma situação, porque a hora de forçar era essa, que o povo estava indo embora. Ele não forçou. Irmãos, quando alguém tenta forçar a barra e conversa demais, a gente fica com um pé atrás. Tem que desconfiar. Jesus não era assim e nem precisava disso. Às vezes nós somos seletivos e gostamos de ouvir a mensagem, aquela mensagem que a gente gosta de ouvir, e não aquela que a gente precisa ouvir. Preste atenção agora. A mensagem de Jesus sempre foi e é a mensagem que você precisa ouvir. A mensagem que eu preciso ouvir, que nós precisamos ouvir. Sempre que Jesus falar, Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Muitos remédios eficazes são amargos, ruim de beber. O Evangelho, antes de ser doce, é amargo. Antes de construir, destrói totalmente. Antes de dar vida, ele é morte. Antes de trazer a paz, ele é espada. Antes de mostrar as coisas boas do reino de Deus, ele exige renúncia total. O reino de Deus é de importância vital e não podemos brincar com ele, fazer brincadeira do reino de Deus. Nesse texto, vemos a desistência, o abandono e a perdição de muitos. Por outro lado, vemos um pequeno grupo próximo de Jesus, firmando o compromisso com ele, reafirmando o compromisso. Um grupo, a maioria, está indo embora, enquanto que o outro grupo, a minoria, está descobrindo que Cristo é a sua maior e mais urgente necessidade e focaliza todo o seu interesse nele. Quando a adesão é superficial e sem significado verdadeiro, então, com a mesma facilidade com que a pessoa segue, ela também abandona, vai embora. Qual o motivo? E qual a dose de seriedade que leva uma pessoa a seguir Jesus?
Você pode avaliar. Como que você segue Jesus? Qual é o pretexto, a causa que faz alguém abandonar a pessoa mais excelente, mais suficiente e mais amável do universo, que é Jesus? O que leva uma pessoa a deixar Jesus? Esses muitos estão se afastando da pessoa de Cristo, porque não tinham nenhuma relação vital com Ele. Preste atenção. Esses muitos não estavam deixando a religião. Eles estavam se afastando de Jesus dentro de suas religiões. Nada pode ser mais trágico para uma pessoa do que se afastar de Cristo, da suficiência de Cristo. O cristianismo contemporâneo perdeu Jesus de vista em meio a esse mar de religião que temos aí. Cristo não está sendo apresentado ao povo como o tudo de Deus, o tudo que Deus tem para o povo, o tudo que o povo precisa. Lamentavelmente, olha, Jesus é o tudo que você tem. Se você deixar Jesus, você está ferrado. Jesus Cristo está para nós como a água está para o peixe. Para mim está. Espero que Jesus esteja para o irmão, para a irmã, como a água está para o peixe. A água pode existir sem o peixe, mas o peixe não pode viver sem a água. Cristo vive sem o cristão. Cristo vive sem o cristianismo, o seu cristianismo. Cristo vive sem ele. Mas o cristianismo, o seu cristianismo, não pode sobreviver sem Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos seguiam Jesus, mas poucos eram discípulos de fato dele. Esses muitos seguiam a Jesus não por causa de Jesus, mas porque estavam interessados em algumas coisas, nas suas bênçãos. Essa multidão tinha o mesmo pensamento daquele rapaz que vai se casar com uma moça. A moça é filha única e é também herdeira de uma grande fortuna. O pai é muito rico e ela vai herdar tudo. O rapaz não gosta da moça, ele não ama essa moça. Ele vai se casar com ela, não por causa dela, ele não se importa com ela, mas porque está interessado no que ela tem, na riqueza dela. Então vejam os irmãos, além de egoísta, é golpista e cheio de esquemas. Jesus detectou esse sentimento subalterno e perverso, egoísta, nesses muitos seguidores artificiais de Jesus. A maioria não queria nada com Jesus. Queria sim as suas coisas, as suas bênçãos, o que ele tem, mas dele não gostava não. Se você é assim, então lamento muito em dizer, mas
você é egoísta e é golpista, e você está de golpe. Você está de golpe para cima de Jesus. O reino de Deus é de importância vital e não pode ser encarado levianamente. Irmãos, nós não podemos encarar o reino de Deus de maneira leviana. Muita gente segue Jesus do seu próprio jeito, porque não entende o que é ser um discípulo de Jesus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, Jesus não apela, Jesus não força a barra, Jesus é impressionante. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus estabelece aqui as condições para quem quer segui-lo. Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus é direto e preciso em suas palavras, não dando margem para interpretações equivocadas ou concessões. Jesus não disse: aceite a si mesmo, você é boa gente, você é o cara. Aceite-se a si mesmo. Jesus disse: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar-se a si mesmo é renunciar a mim mesmo. Renunciar-se a si mesmo não é exterioridade, mas a minha interioridade, a minha natureza, a minha vida pecadora. O si mesmo ao qual Jesus se refere tem a ver com a vida pecadora que herdamos de Adão. Tem a ver com o eu pecaminoso e perverso e egoísta. E a renúncia de si mesmo importa em tomar sobre si a cruz, disse Jesus. Tomar a cruz tem a ver com a minha crucificação com Jesus, com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O único lugar onde nós podemos renunciar a nós mesmos é na cruz de Cristo. Cruz é morte, a morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. Sem a nossa crucificação com Cristo, não há renúncia verdadeira do si mesmo. De acordo com a palavra de Deus, o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo é a nossa morte com Cristo na cruz. Sem a sua morte com Cristo, a sua renúncia é falsa. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, perdemos tudo, e pela nossa ressurreição com Cristo ganhamos a sua vida justa e santa. Ganhamos Cristo em nós, porque Ele vive em nós, Ele está em nós, Ele é o nosso tudo. Perdemos tudo na cruz e ganhamos tudo pela nossa ressurreição com Cristo, porque Cristo é esse tudo em nós. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte com Cristo e ressurreição também, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Dessa maneira, você estará livre do seu eu perverso e egoísta e poderá confessar: não mais eu, mas Cristo. Creia,
e siga Jesus, livre de si mesmo, o que é importante, o que é o mais importante, livre do pecado e sem os pesos da religião dissimulada e totalmente inútil. Quando aqueles muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus, Jesus volta-se aos seus discípulos, aos 12, e pergunta: vocês também não querem ir? Eu gosto muito da resposta que Simão Pedro lhe deu. A resposta de Pedro era a resposta do grupo, de todo o grupo. A resposta que Pedro deu a Jesus é a resposta do grupo. Ele estava respondendo pelo grupo todo, lógico, tirando Judas Iscariotes, porque ele não estava representado nessa pergunta maravilhosa que Pedro fez, nessa resposta que Pedro deu a Jesus. E a resposta de Pedro é esta: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Ele não disse para aonde iremos, mas para quem iremos nós. A nossa segurança não está em lugares, em locais, em organizações religiosas, em líderes religiosos, ou em qualquer outro expediente humano. A nossa segurança está na pessoa maravilhosa de Jesus. Em Cristo está toda a nossa salvação, esperança, segurança e estabilidade. Jesus é a nossa única esperança. Se virarmos as costas para Ele, não nos restará nenhuma esperança. Ele é o tudo de Deus para o nosso nada. Tudo o que precisamos temos nele e através dele. Temos total e perfeita suficiência em Jesus Cristo. Eu tenho uma observação para fazer, um alerta. Não faltam líderes religiosos populistas no mercado da religião. Tem pregações e estruturas para todos os gostos. E o Senhor Jesus, o que é mais impressionante, e o Senhor Jesus não impede ninguém de ficar à cata de religião e correndo atrás de líderes religiosos. Ele até perguntou aos seus discípulos mais próximos e íntimos dele: vocês também não querem ir? Essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: vocês não querem ir também? Você não acha que essa pergunta é importante? Será que Jesus perguntou só por perguntar? Para passar o tempo? Jesus não estava chateado com o pessoal que foi embora. Ele estava de boa. Então por que ele faz essa pergunta aos seus mais íntimos e amados discípulos? Essa pergunta foi importante para mostrar pelo menos 3 coisas
aos seus discípulos amados. Que a sua mensagem, que o seu evangelho tem que ser valorizado. Não é banal. Não pode ser nivelado por baixo a mensagem de Cristo, o evangelho. Diante do evangelho, da mensagem de Cristo, é pegar ou largar, fica ou some, ou vai embora. Então Jesus mostrou que a mensagem dele tem que ser valorizada. Segunda coisa, quando o evangelho é pregado, não tem apelação, não tem forçação de barra. Você quer? Beleza, amém. Venha. Eu não quero, vai embora. Estou falando de Jesus. Quando o evangelho é pregado, não tem apelação, não tem queima de estoque, de jeito nenhum. Não tem desconto para vender o produto. Terceira coisa, a mais extraordinária para mim: não tem mais ninguém como Jesus. Foi o que ele despertou em Pedro. Quando Jesus faz a pergunta diante daquele bando de gente sem experiência, indo embora, e ele faz a pergunta aos seus discípulos: vocês não querem ir também? Nesse momento ele despertou em Pedro algo grandioso. Foi revelado a Pedro. Pedro disse: Senhor, para onde? Só o Senhor tem a suficiência, só o Senhor tem a palavra da vida eterna, a vida que nós precisamos, a vida que o Senhor veio trazer e ser em nós. Então, a terceira coisa que a pergunta mostra é que não tem ninguém como Jesus. Não tem ninguém como Jesus. Só Ele tem as palavras da vida eterna e ninguém mais. A vida que nós precisamos, só Jesus tem. Só Jesus é essa vida. Só Jesus pode ser essa vida em nós, por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Só Jesus tem toda a suficiência, toda a administração e todo o poder. Naquele momento, irmãos, Pedro entendeu isso. Então, é com Jesus que queremos ficar. É com Jesus que eu quero ficar.